Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo, às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como é que compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós não compreendeis esta parábola, então como é que vão entender qualquer outra que eu disser? Parece que Jesus ficou meio irritado aqui, né? Acho que Jesus ficou meio decepcionado com a vagareza, com a lerdeza dos discípulos de finalmente começarem a entender as coisas de um modo um pouco mais rápido, né? E vamos dizer assim, até mesmo sozinhos. Veja, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé e a nossa salvação, ela é uma estrada, ela é um caminho, né? E tem dois jeitos de você não entrar no lugar que devia entrar. Um deles, indo o caminho errado. Outro, indo devagar demais no caminho certo. Então, tem gente que não vai para o céu. Não vai para o céu porque não está caminhando para o céu, né? A pessoa está indo para o inferno. Mas tem gente que também não vai entrar no céu porque, estando no caminho do céu, a pessoa vem à missa, tem suas devoções, ela vai devagar demais. Um pecado pode ser cometido por dois tipos de pessoas diferentes. Vamos pensar, vamos usar pecados aqui muito grossos e cabeludos. Aí cada um aplica a si mesmo. Pecado do adultério. A pessoa pode estar vivendo em adultério, por quê? Porque ela está num caminho errado mesmo, né? Ela não sabe nem quem é Jesus, não sabe fazer o sinal da cruz. Já pisou na igreja, foi no batizado do filho da vizinha. Aí pratica o adultério. Não está, né? Não está indo para o céu uma pessoa dessa. Mas tem gente que talvez esteja no caminho do céu,
vamos chamar caminho do céu, igreja, e também pratica o adultério. Até hoje não saiu do adultério, até hoje não chegou na fidelidade. Então os dois no fim estão igual. Vós ainda não compreendeis? Então como é que vocês vão compreender todo o resto? E nessa reclamação de Jesus aqui, a respeito de uma falta de inteligência, de uma falta de sabedoria, que Jesus está fazendo aqui por parte dos discípulos, tem um perigo profundo, que é, se você não entende ainda depois de tanto tempo, significa então que pode ser que você estejamos repetindo e cometendo os erros de quem ainda nem entrou nesse caminho. Então, é preciso estar no caminho certo, mas é preciso ir um pouco mais rápido. É preciso acelerar o passo, não é? Porque no reloginho de Jesus ali, pelo menos, já era tempo de saber, já era tempo de entender. Porque é discípulo e não entende, do jeito que também não entende quem não é discípulo, qual é a vantagem de ser discípulo? Aqui entra o dom da sabedoria que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é o doador dos 7 dons que nos santificam: sabedoria, entendimento, ciência, fortaleza, piedade, não é? Temor de Deus. Portanto, queridos, nós precisamos pedir todos os dias o Espírito Santo. A igreja nos ensina a rezar todos os dias: vinde, Espírito Santo, encher os corações vossos fiéis, né? E nós precisamos disso, senão, apesar de estar com o título de discípulo, apesar de estar no mesmo ambiente, na mesma casa onde Jesus está, coisa que a multidão não tinha, no fim das contas é um 0 a 0 e ninguém deu um passo, ninguém amadureceu. Quem faz isso em nós? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz dar fruto, que faz germinar a semente da palavra, que é o tema do evangelho de hoje. Uma semente que encontra 4 tipos de terreno, 4 tipos de coração, né, que acolhe essa semente. E ao mesmo tempo, cada um de nós precisa atravessar o processo desses 4 terrenos: o beira de caminho, o pedregoso, o cheio de espinho e o bom terreno, né? Então são 4 tipos de pessoas que tem aqui nesse momento. Nós poderíamos nos dividir em 4, e não quer dizer que seríamos divididos 25%, 25%, 25% e 25%, né? Tristemente, o bom terreno não chega a ser 1/4 dos 4, né? Mas ao mesmo tempo, esses 4 terrenos são 4 etapas da nossa própria vida. Tem o nosso próprio caminho de fé aqui. E para tudo isso, meus queridos, nós vamos entender o nosso chamado à santidade, né? A santidade, ela é para todos. Não quer dizer que todos sejamos santos do mesmo modo, porque para cada um de nós Deus escreveu uma vida a ser vivida, né? Mas a santidade é para todo aquele que é filho de Deus e recebeu o batismo. Hoje é dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja, um grande homem, um santo muito importante na teologia da igreja, na espiritualidade da igreja, porque São Francisco de Sales se destacou entre tantos motivos pelos quais ele se destacou. Um deles também foi pela capacidade de despertar nas pessoas e trazer para a igreja o ensinamento de que a santidade é para todos, também para os leigos, né? Então tem um livrinho de São Francisco de Sales muito famoso, muito edificante e acessível até hoje, de se ler, entender e ter, chamado Filoteia, Introdução à Vida Devota, que nada mais é que um livro que ele escreveu depois de ter escrito muitas cartas pastorais e de conselhos, né, a algumas pessoas às quais ele dirigia como diretor espiritual, né, para os leigos. E ali, sobretudo, ficam, né, grandes ensinamentos sobre a santidade de vida, ao qual todos são chamados, né? Também, como era a época, né, para quem ele escrevia, as donas de casa, as mulheres, os homens, enfim, a todo ser humano, porque todos somos semeados pelo divino semeador que é Jesus, né, que lança em nós a palavra do Evangelho. Nós ouvimos aqui a primeira leitura também do 2º livro de Samuel. Estamos ouvindo por esses dias um pouco sobre a vida do rei Davi. O rei Davi também foi semeado por Deus, ele também recebeu a semente da palavra, né? Através da fé judaica, através do profeta Samuel. E na vida do rei Davi, essa semente também teve que ser acolhida, e Davi também precisou evoluir e progredir
nessa fé. Mas também na vida do rei Davi, a gente viu, vai ver, né, mais à frente, aquilo que Jesus falou um pouquinho aqui na palavra. Quando vem a ilusão da riqueza, os prazeres do mundo. O rei Davi, depois de muita coisa que Deus fez por ele, depois de ter recebido de Deus essa grande promessa aqui, que nós ouvimos na primeira leitura, como recompensa de um gesto que Davi queria fazer por Deus, lembra dessa história? Davi um dia chamou o seu amigo Natã, que era o profeta, e falou: Natã, olha o que Deus fez por mim, olha onde eu cheguei, estou até morando num palácio de cedro, eu não era nada, olha o que eu virei. E a arca da aliança de Deus, que foi tema da primeira leitura de ontem, né, ainda está morando debaixo de uma tenda, 4 pedaços de pau, um tecido em cima. E Davi nem terminou a frase, Natã já entendeu, né? E falou o que para Davi? Vai, Davi, faz o que o teu coração está mandando, faz uma casa, né, para a arca da aliança, um templo, tão bonito quanto a casa que você mora, já que é para Deus. E aí então, quando Davi chega, Natã chega de noite em casa, vai rezar, Deus, pelo Espírito Santo, fala no coração de Natã. Toda a leitura de hoje, vai lá falar para o Davi: Davi, você acha que você vai construir uma casa para mim? Obrigado, constrói, está tudo certo. Mas a palavra de Deus diz assim: Deus não se deixa vencer em generosidade. Vai lá e fala então para Davi que se ele quer construir para mim uma casa, eu sou Deus, eu habito dentro de um templo, mas habito fora, habito em qualquer lugar. Vai lá então e diz para Davi, né? Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um herdeiro, um sucessor teu, um filho teu um dia. Vai ser tão grande quanto você, maior do que você, um reino que não terá fim. E também enquanto você, Davi, estiver vivo, eu vou te proteger. Você terá uma vida na qual você terá vitória sobre todos os teus inimigos. Deus não se deixa vencer em generosidade. Davi quis ter um gesto com Deus que Deus nem tinha pedido, Deus nem estava cobrando, mas Davi quis fazer algo por Deus, para Deus, de especial e que manifestasse o quanto ele amava, honrava, valorizava Deus. Davi quis fazer algo que ninguém estava pedindo para Davi fazer, algo que ninguém achou que Davi devia fazer, mas algo que Davi lá dentro do seu coração quis fazer. E aí se cumpriu na vida de Davi o que se cumpre na sua vida, na minha vida todo dia: ninguém vence a Deus em generosidade. Portanto, meus irmãos, muita coisa na nossa vida não vai para frente, muita coisa na nossa vida não nos chega, muita coisa na nossa vida retém a graça de Deus, porque nós não somos generosos com Deus. Deus não se deixa vencer em generosidade. Vamos usar um exemplo que todo mundo vai entender, os que estão acordados. Vamos dizer assim, vamos pensar que tudo isso é um jogo de futebol, e que Deus é um time de futebol, e eu sou outro time de futebol, e existe uma lei, uma verdade: ninguém vence a Deus Futebol Clube. Se eu vou lá e faço um gol em Deus Futebol Clube, e eu não vou vencê-lo, porque sempre é Ele que vence, quantos gols Ele tem que fazer em mim para me vencer? 2, fiz 1, tomei 2, Ele ganhou, eu perdi. Se eu fizer 5 gols em Deus Futebol Clube, quantos gols Deus Futebol Clube tem que fazer em mim para eu perder e Ele ganhar? Uma vez que é sempre Ele que ganha? 2, 6. Por que Davi foi assim, mas muito abençoado? Porque fez um golzinho só? Porque fez uma obrazinha só? Porque podendo fazer muito, fez um pouquinho só? Davi, Deus sempre vai ganhar de você em generosidade. Deus está sempre um passinho a mais. Você quer dar um passo na vida só, Davi? Deus vai estar a 2 passos. Você quer dar 1000 passos? Deus vai estar a 1001 passos. Veja, ninguém esperava esse gesto nobre de Davi, ninguém estava cobrando, mas Davi quis fazer algo que não era lei, fazer algo que não era, que estava para além da lei, do preceito. Davi foi de alma grande com Deus, generosa com Deus, tão grande e tão generosa, que Davi não era burro,
Para quem é que Davi contou nas entrelinhas essa vontade que ele estava de gastar muito, mas muito dinheiro e muito tempo fazendo para Deus uma casa muito grande e muito bonita? Para quem é que Davi contou isso? Nem para a mulher dele. Davi era casado com Mical, filha do falecido Saul. E Davi tinha acabado de viver uma experiência com Mical. É que você não lê Bíblia. Quando ele trouxe a arca de volta, leitura de ontem, dançou, quando chegou ofereceu para o povo que veio acolher a arca da aliança, né? Ofereceu bolos, pães, muita festa ele fez para o povo. Estava todo mundo muito feliz. Estava todo mundo muito inspirado pelo gesto de Davi. Davi é o compositor dos salmos da Bíblia. E diz então que Davi dançou diante da arca intensamente, revestido apenas de um efode. Ele tirou aquela roupa toda e ficou só com um pedacinho de pano ali. Ficou com uma roupa bem larguinha, bem folgadinha, que era para ele poder dançar aqueles ritmos hebreus, os louvores diante da arca. Ele não queria roupa amarrando ele. Todo mundo feliz entrou na dança, menos quem? A azedinha, a onça velha, que estava lá em casa, a dengosa, a carente, Mical. Enquanto o marido dela servia a Deus, foi buscar de volta a arca, cumprir com o papel dele de rei e de sacerdote de Israel. Enquanto o marido dela louvava a Deus intensamente, e todo o povo foi como que inspirado por aquela fé. Cadê a mulher dele? Está em casa, brava. Senhora, vai esfriar a janta. E quando Davi chega, ela manda na lata. Que bela figura fizeste hoje, hein, Davi? Me envergonhando, hein? O rei de Israel, dançando com o povo. Acho que pode. E ela toda lá montada na maquiagem dela. Ela que não ia fazer assim para Jesus nunca na vida. Aí o Davi já destemperou também. Já mandou na lata dela. Vai estar com ciúme por quê? Porque eu consegui fazer como rei o que o teu falecido pai, que foi rei antes de Davi, né? Não conseguiu fazer o falecido Saul. Não fala assim comigo. Já foi cada um. Ele dormiu na sala, dormiu no quarto. Essa parte não está na Bíblia, está na minha imaginação. Eu acho que foi assim. A parte do dormiu na sala. Mas Davi tinha tido uma experiência com a esposa dele. Quando o assunto é Deus, a Mical pergunta: mas precisa tudo isso? Você já não foi domingo? Precisa ir de novo para quê? Mas você vai ficar dando dinheiro para padre? Se cada um fizer um pouquinho, dá também. E Davi falou: ai, Jesus, onde é que eu amarrei meu jegue? Passado uns dias, Davi pega essa arca, está lá debaixo dos 4 pedacinhos de bambu, tecido em cima. Davi falou: mas não está certo isso, né? A grana que eu tenho, rapaz, acho que eu podia eu mesmo patrocinar, eu mesmo fazer um tempo bem bonito. Davi começou a bolar, já mandou um WhatsApp para o arquiteto que fez a casa fazer a igreja e tal, não sei o quê. E Davi estava com aquela vontade, sabe quando você está com uma vontade de falar? Davi falou: vou falar com a onça. E Davi não pôde partilhar com a esposa. Olha que coisa mais triste. De que adianta ser casado se você não pode conversar com a sua esposa? Senão ela chora, senão ela grita. Senão ela diz: lá vem você de novo. Senão ela diz: mas eu não avisei. Não precisa ser casada. Hein? O mesmo vale para as mulheres, que às vezes não pode conversar com o marido também. Não, ele fica bravo, vai beber. Não, ele emburra. Fica 4 dias sem falar com ela, com os filhos. Então não precisava. Mas Davi tinha Natã. E veja, com quem é que Davi foi partilhar o santo desejo? Não foi nem com a esposa, foi com o profeta Natã. Os irmãos, dependendo de com quem a gente fica dividindo os nossos santos desejos, eles nunca vão ser nem realizados, como vão deixar de existir até mesmo enquanto desejo. Tem gente que não é pronta para acolher certas coisas. Davi viveu isso dentro da casa dele. Continuou certinho com a Mical, mas ele entendeu: minha mulher de certos assuntos não adianta. Não adianta. E partilhou com Natã. E Deus venceu Davi.
fazendo só 2 golzinhos no Davi Futebol Clube? Não, porque Davi não era igual a Mical, que fazia um pouquinho. Mical também. Você e eu, meus irmãos, todos nós somos derrotados diante da generosidade de Deus. O problema é que muitos de nós semeamos muito pouco, nós devolvemos muito pouco. E tudo que você der, devolver ou ofertar, vai vir mais. Fique tranquilo, isso já está certo. Só que Mical se ofertava pouco a Deus, né? Davi se ofertava muito a Deus, do seu coração, do seu louvor, do seu dinheiro, do seu tempo. Enfim, todos nós podemos ofertar a Deus, nos devolver a nós mesmos, né, para Deus, através da oração, da caridade, das ofertas, de tantas situações que a vida vai pôr na nossa frente. Deus sempre vai nos vencer. Agora vai nos vencer na medida em que a gente joga o jogo, né? Por isso Davi foi um homem muito grande, muito abençoado, porque Deus mandou falar então através de Natã: Davi, faça tudo, mas não se esqueça, fui eu que te dei tudo e você nunca vai me vencer. Quer continuar? E Davi falou: claro que eu quero continuar, porque, gente, tem coisa melhor do que tomar 6, 7 gols de Deus? Davi quis construir um templo para Deus. Davi quis pegar X% do patrimônio que ele tinha e investir no reino de Deus. E Deus deu a ele paz, vitória sobre os inimigos, um descendente, um herdeiro. Davi colheu porque plantou, mas colheu muito mais do que plantou. Se não planta, não colhe. Se planta, colhe para além do que planta. Mas é preciso semear. E a pobrezinha da Mical, não sei o que ela tinha na cabeça, se ela andava muito viciada em Instagram, TikTok, que não viu. Poxa vida, Mical, a arca voltou. Poxa vida, que marido legal que você tem, que Deus te deu. Poxa vida, Mical, você podia ter nascido a filha de qualquer um, foi nascer filha do Saul, porque se não é filha do Saul, não casa com o Davi. Se você é filha de um outro, esse não era teu marido. O povo ama o teu marido, a arca está de volta, olha só que beleza. E a Mical está emburrada. Capacidade que a gente tem de ser besta, né, gente? Capacidade que a gente tem de ser tacanho, de não ser agradecido. Mical tinha tantos motivos para agradecer, para acolher. A fé, a expressão de Davi, né? Não, ela escolheu ser azeda. Ela escolheu ser... Isso é triste. E veja, Deus não castigou Mical, não. Deus foi lá e venceu Mical. Só que Mical era tão curtinha que foi vencida com pouca coisa também. Mas veja, o rei Davi foi um coração onde a gente pode encontrar isso na vida dele, um bom terreno, mas que também ao longo da vida teve que lutar e às vezes perdeu, com aquilo que Jesus falou no Evangelho, pedras e espinhos. O pecado também visitou Davi, quando lá na frente Davi vai cometer adultério. E aí, através do profeta Natã, Davi se reconcilia com Deus, porque é diante de Natã que Davi reconhece o pecado do adultério, pede perdão e compõe o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, apagai completamente a minha culpa. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, o meu pecado anda sempre ao meu lado, né? Dai-me de novo a alegria de ser salvo, não tireis de mim o vosso Santo Espírito e ensinarei vosso caminho aos pecadores. E aí veja só que interessante. Davi foi sufocado por prazeres, pelas preocupações do mundo. O coração de Davi, determinada feita, depois disso aqui, se desviou, caiu. Como é que ele voltou a ser um bom terreno? Reconhecendo o pecado, pedindo perdão, reconhecendo diante de Natã o seu pecado. E aí sabe o que eu acho interessante? É que a vida de Davi, com Mical, pelo visto então, não era muito fácil, certo? Davi foi tendo filhos. Um dos filhos é Absalão, e Absalão sempre deu trabalho para Davi. Então Davi, ao mesmo tempo que foi um homem muito abençoado, recebeu muitas graças de Deus, também teve conflitos muito humanos. Um casamento que sai faísca, e um filho que ele não sabe onde ele errou. O moleque era meio encapetado, Absalão. E a história de Davi com Absalão é trágica. Quando ele comete o adultério dele com a Betsabeia, diante de Natã, em momento algum Davi fala assim:
Eu sei que está errado, mas também a minha mulher é muito difícil, cara. Sabe, a gente chega em casa querendo um carinho, querendo não sei o quê, ela está lá brava, azeda, sempre com aquela cara emburrada. O Absalão também não me dá sossego, sabe? A gente é homem, cara, a gente trabalha, tem hora que não é fácil, sabe? Davi não encontrou culpados para o seu pecado. Ainda que talvez a gente possa especular que se a Mical fosse mais docinha, talvez ele não tinha ido na Betsabeia, não sei. Mas Davi, quando peca diante do profeta de Deus, que é Natã, o que ele faz? Eu pequei, o pecado é meu, eu fui porque eu quis, eu não devia ter ido. Ele não contou história. Meus irmãos, muitas vezes Deus semeia na nossa vida, a semente vai crescendo e a gente peca, a gente cai. Não diz São Paulo, quem julga está de pé, cuidado para não cair? Deus nos levanta, e a gente anda, um dia talvez, Deus me livre, caia. O que a gente faz com o nosso pecado? Conta uma história? Arruma culpado? Como é que a gente limpa esse terreno que hoje pode ser o meu coração cheio de espinho, de sufoco? A gente conta uma história? A gente põe na conta de quem? Na conta do quê? Além de nós mesmos? E foi assim que Davi voltou a ser um bom terreno. Para quem se arrepende, o refrão do salmo de hoje: guardarei eternamente, diz o Senhor, para Ele a minha graça e a minha aliança. E aí então, queridos, o evangelho de hoje, o semeador Jesus, o divino semeador, semeia em nós sua palavra. E aí ele mesmo explica, né, os tipos de terreno, quando ele diz aqui: os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, mas logo que escutam, né, e lá em Mateus vai dizer assim, e não entendem o que escutaram, vem o diabo, Satanás, que na parábola está na imagem de um passarinho que vem e bica a semente antes dela terminar de entrar na terra e frutificar. Vem o diabo, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada. E aqui Jesus está falando então para nós uma coisa: é preciso ouvir e entender para produzir o remédio da fé. O que é que nos preserva desse pássaro maligno então, que vem bicar a semente da palavra? O dom da fé. Lá no nosso batismo, a gente recebeu, por graça de Deus, é infuso em nós, fé, esperança e amor, caridade. Amor, caridade aqui, a palavra para nós caridade, a gente sempre lembra de um pobre que precisa de alguma coisa. Também é uma expressão da caridade. Caridade aqui é um amor total e desinteressado e acima de todas as coisas por Deus. Lá no nosso batismo foi jogado dentro de nós 3 dons. Já que estamos falando de semente, 3 sementes: fé, esperança e caridade. Está lá dentro de nós isso, infuso em nós. Então a gente precisa crescer na fé, porque é a fé que protege em nós a palavra. O diabo não quer que a gente escute, não quer que a gente entenda, porque não quer que a gente creia. A descrença, que vem do quê? De não ouvir, de não entender o que escuta. É preciso ouvir e entender. Então, mas isso aqui também é um tipo de gente que tem dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja e nem fé tem ainda. Mas isso aqui também é um primeiro momento da nossa fé. A gente estava lá à beira do caminho e começou a cair uma semente no nosso coração, que agora eu preciso entender, que agora eu preciso crescer nisso, desenvolver a fé. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Esse aqui não tem problema com fé, ele consegue crer, ou já superou os primeiros obstáculos da fé. Então recebe a palavra com alegria, começa esse bom caminho, mas não tem raiz em si mesmos e são inconstantes. A dificuldade de perseverar. Disse Jesus: quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa dessa palavra, logo desistem. Aqui está o segundo dom do Espírito Santo. O primeiro a fé, o segundo a esperança. Então tem gente que recebe a palavra e não tem problema em crer, mas tem problema na questão da esperança, que nos faz perseverar. Ou nem fé tinha, aprendeu a ter fé, mas o caminho é longo. Quando vem tribulação,
Ou quando vem uma perseguição por causa dessa mesma palavra. Porque andar com Jesus tem suas exigências, né, gente? A gente sabe disso. Andar com Jesus tem seus... A porta é estreita. Desistem. Ué, mas não recebeu com tanta alegria? Por que desistiu? Ai, porque eu fiz meu acampamento, foi 5 melhores dias da minha vida. Mas aí a fulana passou. Ai, não sei se ela não vai com a minha cara. Ai, passa em cima da gente, nem cumprimentou a gente. Aí eu fui na secretaria, precisava tanto falar com o padre. A menina falou assim, ai, só depois de amanhã o padre tem horário. O que você está vendo ali? Alguém que tem fé. Mas espera, não de Deus. Espera do outro. Está andando na fé esperando um tapinha no ombro. Está andando na fé esperando que todo mundo pegue no colo. Está andando na fé esperando que o pneu do carro nunca fure. Está andando na fé, mas é uma besta. Colocou a esperança no lugar errado. Ai, padre. É o que o padre mais escuta na vida. É a mistura do eu não fui acolhido. É a mistura do eu fiquei tão decepcionado com isso ou com aquilo. E a mistura do ninguém me apoia lá em casa. Ai, Deus do céu. Tem que rir para não pegar o chinelo mesmo, viu? Quer dizer, bebê, que depois disso tudo, estava para morrer, foi entubado na Covid, está aí firme, forte, ignorante e pecador como sempre, não dá um passo com Jesus, porque lá em casa ninguém me apoia. Olha, gente, Deus tem que ter muita paciência para não tacar um raio em cima. Você não concorda comigo, amigo? Você está assustado com o padre? Fica, está tudo bem. O menino está assim para mim. Não, fala sério. Quer dizer então que você tem fé, mas a sua esperança é que os outros te apoiem? Ah, meu irmão, fé só não basta, minha senhora. Precisa esbugalhar os olhos para o padre. É preciso ter esperança em Deus. Onde é que a gente coloca a nossa esperança e o que é que a gente está esperando? De quem eu espero e o que eu espero. E aqui, queridos, muita gente é muito infantil. E aí peca por ingratidão a Deus que te deu a fé, tira os olhos de Deus e coloca os olhos na comadre. A esperança que nos enraiza em Deus. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, eles não têm problema com fé, nem problema com esperança, não. Não são de se ferir muito. Se alguém faz algo errado, não se escandaliza porque sabe que o ser humano é falho, ele está certinho com Deus. Mas, quando surgem preocupações da vida, do mundo, ilusão de riqueza, isso vira como que um espinho, e todos os outros desejos, possibilidades, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Isso aqui é o tipo de gente mais triste que tem. É aquele tipo de gente que é um amor de pessoa. Tem 1000 qualidades, mas ele não consegue a caridade, ele não consegue amar a Deus de volta. Pessoas irretocáveis. Pessoas que chegam na frente do padre e falam assim, então, padre, vim confessar, porque é Páscoa, né? Porque é Natal, né? Então, assim, você fala que a gente não tem pecado, né, padre? A gente está mentindo, né? Que pecado todo mundo tem, né? Mas assim, eu nem sei assim dizer assim, graças a Deus eu não tenho muito pecado. E de verdade não tem, gente. Aí o padre tenta ajudar essa pessoa a se confessar. Você começa a apertar a pessoa. Jogar uns verdes, né? Para ajudar a pessoa. Tudo que o padre fala, se ela já fez ou tem feito, pensa, sente ou faz, ela não fez, não faz, não pensa, não sente. De verdade, é mais santo do que eu de longe. Só que não presta para nada. Não consegue amar a Deus porque está sufocado de ilusão. Não consegue amar a Deus porque está sufocado de sonhos. Gente, o que tem de pessoas que seriam assim uma rede poderosa nas mãos de Deus e não pescam um peixe para Deus, tanto quanto quem está no pecado, e são pessoas irretocáveis, têm fé, são católicas, certinhas, corretas,
tem esperança, faça sol, faça praia, ela senta ali. Elas não amam, porque iludidas e sufocadas pela riqueza, pelos sonhos, que são alcançáveis. E vou dizer, se você quiser ir atrás, Deus não vai ferrar a sua vida, não, vai atrás, pode ir. Foi Deus que te deu tanta inteligência, tanto, vai. Mas aí a pessoa fica sufocada e a palavra não frutifica nela. Fé, esperança e a caridade, o amor a Deus sobre todas as coisas. Tem gente iludida por coisa muito grande. Infelizmente também tem gente iludida por coisa muito pequena. Esse sufocamento. Jesus diz, por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom. Então, um quarto tipo de pessoa, que graças a Deus, de vez em quando a gente encontra entre nós, mas um quarto tipo de terreno que a gente pode chegar lá, porque a gente vai progredindo na fé. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Por que dão fruto? Porque tem fé para vencer o pássaro maligno. Porque tem esperança para se enraizar durante as perseguições, tribulações e decepções. E porque tem um amor a Deus para não ser sufocado por ilusão do mundo. Se torna um terreno bom, né? E aí vai dar fruto. Aí um dá 30, outro 60, outro 100. Cada um é um, para cada um Deus fez um chamado. Mas dão frutos. Frutos para o outro, frutos para si mesmo. O fruto do Evangelho em mim é para o outro, mas também é para mim. Eu também colho do meu próprio fruto. A fé faz bem para quem passa por mim, mas ela faz bem para mim também. O terreno, bom. Se a gente olhar então para a vida de São José, queridos, a gente vai ver que São José foi um terreno bom. Hoje é quarta-feira, e daqui a pouquinho a gente vai rezar São José a ladainha, fazer as nossas orações, e a nossa missa também votiva São José. São José foi um terreno bom, e em São José a gente encontra essas virtudes. José, não tenhas medo de receber Maria por esposo, o que ela está gerando é do Espírito Santo, e São José entendeu e acreditou. São José teve fé. E aí depois, na vida de São José, o que aconteceu? 1000 maravilhas, virou um céu, porque afinal de contas, um homem bom, casto, puro, vai na igreja, a vida dele é um céu. José, foge, acorda, desce para o Egito, e vai ficar 3 anos lá, pobre, escondido. Vai viver uma vida assim, na rédea curta, é o pão de cada dia e nada mais é. Vai, tribulação, perseguição por causa da palavra. Por que São José perdeu carpintaria, perdeu o emprego, teve que descer a pé para o Egito, outro país, outra língua, morou lá de 3 a 5 anos, deve ter passado, desculpa a expressão, meu Deus, o pão que o diabo amassou, por causa da palavra. A palavra é o próprio Jesus, ele é pai da palavra, ele foi perseguido. São José também veio perseguição e tribulação como resultado da fé que teve. Você já nunca se fez essa pergunta? Mas que adianta ter fé? Tanta fé que eu tive, tanta fé que eu tenho. Se eu soubesse, não tinha entrado nessa. Não é assim? São José também precisou frutificar na fé e na esperança. E São José também frutificou na caridade. Amou a Jesus acima dele mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. São José não foi um homem iludido com nenhum dos prazeres ou riquezas. Portanto, São José foi um terreno bom, onde a palavra deu fruto. 30, 60, 100 por um, né? E esse terreno, meus queridos, somos cada um de nós também. Então peçamos ao Senhor que nos dê a graça de desejá-lo e de perseverarmos nesse bom caminho, de nos conhecermos o suficiente para saber se a gente está sufocado, atribulado, ou sendo ressequido pelo sol, ou tentado pelo passarinho do capeta. Cada um precisa saber de si, mas com a esperança de que Deus vem em nosso auxílio, que Deus nos socorre, para que nós possamos frutificar na fé, e para que a palavra de Deus não seja em vão na nossa vida, e que sempre que a gente tiver ocasião, como Davi teve, de ser generoso, ainda que a Mical não entenda, tadinha, ela que não entenda, que a gente saiba ouvir os apelos de Deus dentro de nós
e sermos generosos para com Deus, Deus que não é possível vencê-lo em generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.